Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós estamos examinando as Escrituras. Nós vamos ter mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós vamos continuar com o estudo da semana passada, que nós estávamos falando sobre os devoradores da terra. Só lembrando um pouquinho aqui, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, deixar o seu likezinho, o seu joinha aí para nós, e eu quero agradecer você que já está se inscrevendo, você que está deixando o seu like, você que está ajudando a gente a compartilhar, a divulgar esse trabalho com outras pessoas. Meu muito obrigado. Eu tenho tido muitos depoimentos de pessoas que têm me agradecido pelos ensinos que nós temos passado. Isso para nós é gratificante. Esta é a nossa recompensa. Quando as pessoas nos abordam e dizem assim: olha pastor, eu estou aprendendo muito com aquilo que o senhor está ensinando lá nos vídeos. Olha, não tem recompensa maior. Então eu deixo aí de coração o meu muito obrigado, que Deus te abençoe. E hoje nós vamos continuar falando sobre quem são os verdadeiros devoradores. Semana passada nós falamos sobre os devoradores da terra, que eu expliquei aqui, deixei de uma forma muito clara que não existe, tá, esse tal de demônio chamado devorador. Que o que aconteceu lá no livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, né, que fala do devorador, que eles devoraram a lavoura, aquilo lá foi literal, eram gafanhotos mesmo, não eram demônios, aquilo lá não tem nada de sentido espiritual, tá certo? E eu falei também sobre algumas pessoas que têm ensinado a respeito do dízimo, né? Até falando ali sobre Malaquias 3:11, que talvez na semana passada eu não tenha enfatizado muito, que quando Deus diz: por causa de vós repreenderei o devorador, isso daí Deus estava falando para os levitas e os sacerdotes, porque a punição de Deus quando a nação errava e pecava começava pela lavoura. Eles não tinham paz e as suas lavouras eram atacadas por um exército de gafanhotos, como nós lemos na semana passada nos textos que nós já falamos. Então, quando Deus trouxe essa advertência em Malaquias 3:11, Deus estava falando os sacerdotes e os levitas que eles teriam que consertar aquilo que eles estavam fazendo errado, que eles tinham que levar os dízimos, as ofertas que o povo estava dando e que eles não estavam fazendo com o trabalho deles na casa do Senhor. Por isso Deus os chamou de ladrões, que eles estavam roubando a Deus, tá? E Deus falou assim: por causa de vós repreenderei o devorador, ou seja, por causa das vossas atitudes. Quando vocês consertarem aquilo que estão fazendo errado, eu vou repreender o devorador. Quem que era o devorador? Era o gafanhoto, os exércitos de gafanhotos que Deus ordenava que se levantassem e devastassem as suas lavouras. Tá certo, queridos? Lembrando também que Deus não tem um exército miríades de anjos e um exército miríades de demônios para trabalhar sobre a vida daquele que não dá dízimo. Queridos, tudo isso é balela, tudo isso daí não existe, tá? Tudo isso daí são formas que algumas pessoas encontraram de pressionar o povo a dar dízimo e oferta. E não precisa nada disso. Somos livres em Cristo. Eu falei também que o nosso fundamento, o fundamento da nossa pregação é Cristo, é Jesus. Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele derramou seu sangue na cruz para que nós sejamos livres. E hoje nós vamos começar agora, falando quem são os verdadeiros devoradores. Quem são esses verdadeiros devoradores? Eu vou ler um texto aqui e por esse texto você já vai começar a entender o que eu quero dizer. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, Jesus ele falou assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só, o que eles são? Lobos o quê? Devoradores. Os devoradores que nós estávamos falando na semana passada, apareceu aqui Jesus falando. Mas Jesus não estava falando de legiões de demônios, não. Ele estava falando de falsos profetas. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro
ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, esse texto já dá para a gente entender quem verdadeiramente são os falsos profetas. Quem são os verdadeiros devoradores. São aquelas pessoas que estão no nosso meio, vestidas com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Disse Jesus, não sou eu. Jesus disse que tomar cuidado com essas pessoas, tomar cuidado com os tipos de ensinos que a gente muitas vezes vem recebendo com relação a dízimos, com relação a ofertas, com relação à santidade. Não tem problema não, isso pode. Não, antigamente era assim, mas hoje não é mais. Cuidado, queridos. O que Deus estabeleceu como pecado no passado, quando Ele fundou a terra, vamos entender uma coisa, continua sendo pecado ainda hoje. Deus não mudou a sua santidade. Deus não mudou os fundamentos da sua verdade, da sua palavra, do seu poder. Deus não mudou nada disso. Ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus capítulo 7 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo santo, puro, verdadeiro, salvador e senhor da humanidade. Então, começando aqui o nosso estudo de hoje, nós já estamos entendendo quem são os verdadeiros devoradores, quem são aqueles que devoram a pele das pessoas, a pele das ovelhas. E aí nós precisamos abrir os nossos olhos para os tipos de ensinamentos que nós estamos recebendo. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 25, versículos 20, diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quando nós recebemos uma palavra de profecia, nós não podemos tratar com desprezo, porque às vezes nós podemos estar desprezando aquilo que é uma palavra, uma voz do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor aqui, Paulo ensinando a igreja de Tessalônica, ele disse assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Vamos entender uma profecia, uma palavra, um ensinamento que nos é dado. Nós temos que ter base na Escritura Sagrada para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos cair em heresias. De onde são tiradas as heresias? As heresias são tiradas da Bíblia. Eu não posso pegar um livro de história lá da biblioteca da minha cidade e ler uma história qualquer ali e falar assim: agora eu vou fazer uma heresia bíblica. Não tem como. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existem algumas pessoas que estão se levantando e ensinando heresias, e estas heresias, essas pessoas, elas têm uma perspicácia tão grande que se nós não tivermos uma base profunda na palavra de Deus, a gente acaba acreditando, a gente acaba concordando com essas pessoas, essas heresias que eles estão ensinando. Então nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Quando Paulo disse à igreja de Tessalônica: não tratem com desprezo as profecias. Por quê? Porque às vezes o problema não está no profeta, às vezes o problema pode estar em nós. Eu posso talvez estar recebendo uma palavra profética de Deus, mas eu não estar bem espiritualmente e achar que aquilo não é de Deus, e achar que aquilo é da carne do profeta, que não é uma profecia, seria uma profetada. E de repente pode ser que não, mas nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para entendermos tudo isso. Nós temos que ter uma sensibilidade espiritual para que a gente possa saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós temos que saber ouvir a voz de Jesus quando Ele fala conosco. Nós temos que saber reconhecer a voz de Jesus. Eu vou dar um exemplo.
Na tua igreja, naqueles dias assim que a igreja está lotada de pessoas, tem uma mãe lá no meio do povo, e está aquele povo glorificando a Deus. O filho desta mãe, ele grita lá fora alguma coisa. A mãe lá dentro, no meio de todo aquele barulho de pessoas glorificando a Deus, ela reconhece: é o meu filho que está gritando. A mesma coisa acontece com Jesus, quando nós gritamos e clamamos pelo seu nome, que ele sabe que nós somos o seu filho que está clamando. E a mesma coisa somos nós quando Jesus está falando conosco. Nós temos que saber, no meio de tantas vozes que nós estamos ouvindo hoje, nós temos que saber quando é a voz de Jesus que fala conosco. Então, nós temos que tomar muito esse cuidado, ter base na Escritura Sagrada, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha pecar em relação àquilo que nós estamos ouvindo. Um outro texto, Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Olha que palavra interessante que Paulo coloca aqui. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Uma palavra de alerta, uma palavra para nós tomarmos cuidado com aquilo que estão tentando tirar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós já sabíamos, daquilo que nós ouvíamos e daquilo que nós já entendíamos. Alguém pode chegar para você e falar: não, não é isso não. Isso aí não é pecado não. As pessoas falam que é pecado, mas não é não. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Pessoas que às vezes estavam no mundo, vêm para a igreja e ela chega na igreja e ela não vê diferença nas pessoas que estão na igreja. Por quê? Porque as pessoas que estão na igreja, às vezes, estão se mostrando pior que pessoas do mundo, com as suas atitudes, com aquilo que estão fazendo nos seus corpos, com aquilo que estão falando, com as atitudes em relação a outras pessoas. Aí as pessoas vêm do mundo e eles olham assim e falam: mas é isso que é ser crente? Parece que não tem diferença nenhuma da vida que eu vivia lá fora. Nós temos que ter uma diferença na nossa vida. Nós temos que ter uma diferença no nosso servir a Deus. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos fazer as coisas que o mundo faz. Não podemos praticar as coisas que o mundo faz. Nós somos livres em Cristo, mas nós temos o nosso padrão espiritual de vida. Nós temos que seguir os nossos princípios. Nós temos que seguir aquilo que Deus deixou na Sagrada Escritura como um ensinamento de vida. Isso tem que ser uma prática diária de vida para nós e não uma inconstância. Hoje eu quero ser santo. Não, amanhã eu não vou ser santo não. Olha, amanhã tem uma festa na casa de um amigo meu. Esquece esse negócio de crente. Amanhã, vou tomar todas. Entendeu o que eu quero dizer? Nós não podemos seguir esse padrão de vida. Nós temos que seguir o padrão de vida de Deus, da palavra de Deus, ser santo em tudo, ter uma vida modesta, casta em oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, para que a nossa mente seja uma mente espiritual, para que a nossa mente esteja cheia de Deus, para que a nossa mente esteja sempre envolvida com as coisas de Deus. E quando o Espírito Santo falar com você, você sabe que é o Espírito Santo. Como diz o texto aqui, essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Esses são os verdadeiros devoradores da terra. Pessoas que estão usando a palavra de Deus e trazendo para si aquilo que é benefício e às vezes até amaldiçoando as pessoas que não seguem aquilo que eles fazem. Uma coisa que eu quero que você entenda é que é a questão da autoridade. Eu sou um pastor consagrado. Eu não sou autoridade. Eu sou pastor. O que faz um pastor?
Um pastor, ele cuida das ovelhas de Cristo, ele dá remédio para elas, ele chora com elas, ele cuida das ovelhas, ele vai atrás da ovelha quando ela não aparece num culto. Ele é aquela pessoa que quando uma ovelha está passando necessidade, ele senta e se precisar perder 2 horas com ela sentado ali ouvindo, ele faz. Isso que é ser pastor. Este é atender o chamado pastoral e não ter um título de pastor. Olha, eu sou pastor, a partir de agora eu sou uma autoridade de Deus e o que eu falar vocês têm que obedecer. Meus queridos, vamos ver se isso está na Bíblia. Vamos ver se realmente isso faz jus ao que a palavra de Deus nos ensina em relação ao pastor. O maior exemplo de pastorado foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Existem pastores que nem atendem as suas ovelhas, ele escala outras pessoas para atender. Quando alguém vier falar aí, você mesmo resolve porque eu não estou atendendo pessoas. Será que está certo isso? Será que esses pastores que, olha, você quer ir embora, vai, a porta da rua é serventia da casa. Será que isso é uma atitude de pastor? Ou será que isso é um devorador? Pessoas que estão devorando. Mas quando chega alguém com dízimo alto, quando chega alguém bem financeiramente, ele é tratado aqui, ó, na palma da mão na igreja. Aí eu te pergunto, quem são os devoradores, queridos? Quem são aqueles que realmente estão devorando a igreja? Como eu disse no vídeo da semana passada, eu sei que por causa disso eu vou receber muitas críticas, mas não tem problema não. Eu não tenho medo da verdade. Eu ando abraçado com a verdade. A verdade para minha vida, ela é tudo. E eu não posso negar essa verdade. Então, se alguém quiser falar, se alguém quiser, pode falar, não tem problema não. Eu só peço para você, antes de falar, ore e peça a Deus para te mostrar quem está errado, se sou eu ou se é você. Aí depois você pode fazer o que você quiser. Mas antes de fazer qualquer comentário, antes de falar qualquer coisa, examine as Escrituras. Examine as Escrituras e veja se você encontra alguma coisa que seja contrário àquilo que eu estou falando pela palavra. Eu vou te dar outro texto bíblico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Vamos entender que doutrina é essa? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas falsas doutrinas são tudo isso que eu tenho falado agora e tenho falado já no vídeo anterior da semana passada, quando eu comecei falando sobre os devoradores da terra. Essas doutrinas são falsas, essas doutrinas não são verdadeiras. A doutrina da autoridade pastoral, sabe, que o pastor, olha, se eu fizer alguma coisa errada, então, e você não concordar, eu sou obrigado então a falar que Deus errou. Meu Deus, que perfeição é essa? Isso não existe, queridos, nós somos humanos, não é porque eu sou pastor que eu não vou errar. Eu vou errar sim. E às vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos mostrar do nosso erro, para mostrar o quanto nós estamos errando. E nós temos que agradecer por isso, não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito, que a minha palavra, não, eu falei, está falado. Não, nós temos que ver que muitas vezes nós erramos sim, nós falhamos sim. Tomamos atitudes na igreja que de repente se tornaram erradas e a gente precisa voltar atrás. Mas para satisfazer o ego, não, eu não volto atrás. Às vezes você pode perder pessoas, perder famílias e você simplesmente diz assim, eu não posso fazer nada. Meu Deus, pastores, vamos acordar. Pastores, vamos mudar o nosso procedimento. Amar as nossas ovelhas. São pessoas que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade, que nós precisamos amar, que nós precisamos que essas pessoas estejam entendendo o caminho. Nós somos pessoas formadores de opiniões.
Com aquilo que ensinamos, com aquilo que passamos para a igreja, nós formamos opiniões nas pessoas. Por isso nós temos que formar nas pessoas uma opinião correta, uma opinião verdadeira, que seja sadia dentro da palavra de Deus. Por que hoje todo mundo quer ser pastor? Porque pastor é um título. Agora, o chamado pastoral, nem todos querem exercer, que é chorar com as ovelhas, que é clamar por elas na madrugada, que é curar essas ovelhas no momento que ela erra. Pastores que só batem nas suas ovelhas. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para amar, porque nós somos os cabeças do reino de Deus. Somos nós que vamos conduzir a igreja de Cristo à presença dele. Somos nós que vamos conduzir a igreja de Cristo no dia do arrebatamento até Cristo. Mas quando? Agora, ensinando a palavra, ensinando aquilo que é verdade. Um outro texto da palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu sou uma pessoa que eu não aceito qualquer coisa que falam para mim, não. Eu não vou engolindo qualquer prato que colocam na minha mesa, não. Eu analiso, eu vejo se tem fundamento na palavra, e aí se eu vejo que é coisa boa, eu vou lá e eu me alimento daquela palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 32 diz assim: Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Palavras de Deus. Deus, ele é contra pessoas que profetizam. Agora, esse profetizar não é só o fato da questão do profeta. Não é só o profetizar de profeta. É aquele que assume uma tribuna e ali ele fala coisas que às vezes caem em dúvida. Ele fala coisas que às vezes não podemos dar crédito naquilo que está sendo falado. Por isso, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos, com aquilo que está sendo até mesmo pregado em alguns púlpitos de igrejas, para que nós não venhamos a cair em situações difíceis. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E veja bem, eu também não estou falando para você que você tem que se levantar contra o seu pastor. Eu não estou falando para você que você tem que ser uma ovelha rebelde na sua igreja. Eu não estou falando nada disso. Eu tenho certeza que eu estou falando com um grupo de pessoas inteligentes. E você está entendendo o que eu quero dizer. Nós não podemos ficar debaixo de julgo humano. Nós não podemos ficar debaixo das mãos de pessoas qualquer. A palavra do Senhor diz que nós fomos comprados por Cristo por um bom preço. Eu estou debaixo das mãos de Cristo. Eu estou debaixo das mãos do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós entendemos na condição de pastor que as pessoas que estão debaixo da minha bênção e não da minha autoridade, debaixo do meu pastoreio, essas pessoas, elas têm que estar bem alimentadas, têm que ser bem tratadas, têm que ser amadas, principalmente porque o bom pastor é aquele que ama, aquele que dá vida por suas ovelhas. Então eu quero concluir esse estudo dessa semana falando para você quem são os verdadeiros devoradores da terra. Nós já falamos aqui quem são os verdadeiros devoradores. Não acredite em heresias, querido. Busque na palavra de Deus conhecimento, busque se aprofundar na palavra de Deus, busque entender quais são os propósitos de Deus. Não fique olhando para aquelas pessoas que estão ali só à base do puxa-saquismo, que às vezes o pastor falou, mas ele concorda com tudo porque ele se beneficia de concordar com tudo. Também não quero que você se levante e faça rebelião dentro da tua igreja, porque isso é pecado. Rebelião, a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, que é pecado semelhante à feitiçaria. Então não seja rebelde. O objetivo desses ensinamentos que nós passamos aqui uma vez por semana para você é para que você cresça
no conhecimento da palavra de Deus. Não que você se torne um rebelde dentro da sua igreja, jamais. Não é isso que eu estou ensinando, não é este o meu fundamento. Eu quero que você seja livre em Cristo. Eu quero que você seja livre no Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o alvo da tua vida, o centro da tua vida. Que você não fique embaixo de maldição, de demônio, devorador, dessas coisas, que não existe nada disso. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. E por causa disso, é necessário que nós o reconheçamos como Senhor e nós venhamos viver debaixo de uma vida liberta, de uma vida sã, de uma vida sadia, de uma vida alegre e não debaixo de um jugo. Olha, se eu não fizer, o meu pastor vai me amaldiçoar. Queridos, tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado com esses líderes, com essas pessoas que estão usando muito a palavra maldição. Na palavra de um pastor, na boca de um pastor, tem que existir a palavra bênção. Tem que existir a palavra Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então eu quero deixar para você esse ensino hoje. Meu muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Mais uma vez eu te peço. Obrigado por você que está deixando aí o seu likezinho. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma opinião a respeito de tudo isso, eu agradeço a sua opinião. Mas eu peço para você uma coisa. Pense bem antes de falar. Só fale contra se você tiver argumento bíblico. Se não tiver, não fale. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes se levantam, muitas pessoas às vezes querem argumentar porque ouviu isso desse ou daquele. Eu não ouço desse ou daquele. Eu analiso a palavra de Deus. Portanto, meus amigos, eu deixo para todos nós esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você na sua igreja, no seu ministério, onde você congrega, onde você auxilia o seu pastor. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu lar. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome de Jesus.